Muito bem. Bom, gente, vamos nós aqui hoje para mais uma aula de processo penal. Após a realização do nosso trabalho, nós vamos dar sequência à disciplina que vínhamos estudando, o tema que nós vínhamos estudando. Nós estávamos estudando inquérito policial. Acredito que dedicaremos as 2 aulas desta semana a este tema. Amanhã não, quinta-feira, a gente fecha o tema inquérito policial, ok? Vou projetar aqui para vocês o slide. Segundo me foi informado pela líder, o último tema que nós vimos foi notícias crime. Foi notícias crime, foi isso. Isso, notícias crimes. Foi falando a respeito de notícia crime. Agora, nós vamos falar acerca do início do inquérito policial, correto? Mais uma vez, eu peço... Bom dia, Júlia. Júlia, que é minha assessora imediata aí. Eu peço a Júlia, ou a quem se dispuser, para projetar aqui para mim ao lado, no chat, os artigos de lei referidos nos slides. Ok? Vamos lá. Indiciamento. Indiciamento? Não, é outro. Aqui. Isso. Início do inquérito policial. Pois bem, gente, nós falamos na aula anterior, melhor, recapitulando. Qual é a ideia central que nós dissemos de inquérito policial, a respeito de inquérito policial? Nós dissemos que o inquérito policial, ele é um procedimento de natureza administrativa. Por que ele é de natureza administrativa? Porque ele é realizado no âmbito do poder executivo. A polícia, que é a polícia judiciária, entenda-se, Polícia Civil e Polícia Federal, são integrantes do Poder Executivo, são órgãos da administração pública. Por conseguinte, fala-se que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Ele não é um processo judicial, ele é um procedimento administrativo. E qual é o propósito do inquérito policial? O propósito do inquérito policial é apurar materialidade e autoria. Quando do início de um inquérito policial, nós temos o cometimento de um crime em tese. O propósito é verificar se este crime em tese de fato ocorreu. É obter prova e elementos informativos para verificação da materialidade e da autoria. Correto? Pois bem, e para quem se destina o inquérito policial? O inquérito policial, ele se destina, vou projetar aqui para vocês agora, o inquérito policial, ele se destina para o titular da ação penal. O inquérito policial, ele se destina para se estivermos falando de um crime de ação penal pública, ele se destina para o Ministério Público. Se estivermos falando de um crime de ação penal privada, ele se destina ao ofendido ou ao seu representante, para que ele intente a ação penal privada, para que ele proponha a ação penal privada. Ok? Vocês estão vendo aí a visualização do slide? Sim ou não? Sim. Sim, Pedro. Ótimo. Excelente. Pois bem, dada essa noção inicial acerca de inquérito policial, nós dissemos, fechamos a última aula com o tema notícia crimes, ou notícia de crime. Dissemos que notícia crime, ela é o meio pelo qual o fato, em tese constitutivo de crime,
ele chega ao conhecimento da polícia. A notícia crime é isso. É a forma pela qual o fato, em tese constitutivo de crime, chega ao conhecimento da polícia. E por que eu falo em tese? Em tese, porque nós não temos sequer uma apuração. Nós não temos sequer essa apuração administrativa. Chega, num primeiro momento, se a atuação se deu por meio, a atuação primeira se deu por meio da polícia militar, no primeiro momento nós temos simplesmente um boletim de ocorrência, né? Ali nós temos a descrição de um fato em tese constitutivo de crime. Nós não temos nenhuma apuração, por isso que se diz que é apenas em tese, ok? Pois bem, e o início do inquérito policial, gente? Chegando ao conhecimento da polícia a notícia, crime, tomando a polícia conhecimento da ocorrência de um fato constitutivo, em tese constitutivo de crime, como é que se dá, como é que se formaliza, então, o início de um inquérito policial? Como é que inicia este inquérito policial? Vai depender, para se falar qual a maneira, vai depender da natureza da ação penal. Vai depender se estamos falando de uma ação penal pública incondicionada, de uma ação penal pública condicionada ou de uma ação penal privada, correto? A depender da natureza da ação penal, que está vinculada à natureza do crime, o inquérito policial pode se iniciar de uma ou outra forma. O inquérito policial, o crime cuja ação penal é ação penal pública incondicionada, vamos falar dela primeiro, nós sabemos que a ação penal pública incondicionada, ela é direcionada para os delitos de maior gravidade, os delitos que requerem uma maior repressão, que são delitos de maior pena. Em função disso, o início do inquérito policial para estes crimes se dá de três maneiras. Primeira delas, de ofício. Ou seja, assim que a polícia toma conhecimento da ocorrência do cometimento de um crime, cuja ação penal é pública incondicionada, a polícia, de ofício, ou seja, independentemente da provocação de quem quer que seja, essa é uma das possibilidades, independentemente da provocação de quem quer que seja, a polícia tomando ela, por seus próprios meios, conhecimento da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, ela age por si só, independentemente de provocação. Esse agir de ofício é referido lá no artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Vamos lá? Ajuda aí, minha assistente. Olha lá. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado, inciso 1, de ofício. Lógico que aqui nós estamos falando, no artigo 5º, inciso 1, nós estamos falando da ação penal pública incondicionada, ok? Existem outras possibilidades para a instauração de um inquérito policial, existem outras possibilidades para o início de um inquérito policial de ação penal pública incondicionada. A segunda possibilidade, por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Quem é a autoridade judiciária, gente? A autoridade judiciária é o juiz de direito. Ministério Público, por óbvio, nós sabemos que ou é o promotor de justiça, se estivermos falando da esfera estadual, ou é o procurador da República, se estivermos falando da esfera federal. Autoridade judiciária, ou juiz de direito, ou juiz federal. Correto? Se estivermos, então, falando de uma ação penal pública, de um crime de ação penal pública incondicionada,
A segunda possibilidade é a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. E prestem atenção, é requisição mesmo. O que quer isso dizer? Requisição não se discute, requisição se cumpre. Uma vez requisitado, se o juiz ou o promotor, se a autoridade judiciária ou o Ministério Público tomar conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada, ele requisita, ele determina que a polícia inicie o inquérito policial. A polícia não tem a faculdade de iniciar ou não iniciar. Não existe essa discricionariedade, essa faculdade. Ela tem a obrigação, porque ela está diante de uma requisição. Ok? A essa possibilidade de início de inquérito policial é feito referência lá no artigo 5º 2 e 40 do CPP. Vamos a eles aqui. Artigo 5º, inciso 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Aqui, como nós vamos ver, esta primeira parte do inciso 2 aqui, ela se refere, o artigo 5º ele fala, olha lá, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Vejam vocês que o artigo 5º ele não faz distinção se a ação penal pública condicionada ou incondicionada. Ele simplesmente fala ação penal pública. Daí porque nós temos que dar uma quebra no inciso 2. O inciso 2, e estamos falando de ação penal pública incondicionada, neste primeiro momento, essa segunda possibilidade de início do inquérito policial, ela é referida na primeira metade do inciso 2, ou seja, requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Beleza? Requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. A segunda metade, ela se refere à ação penal pública condicionada, a próxima que nós vamos dizer. O artigo 40 também se refere ao início de um inquérito policial na ação penal pública incondicionada. Olha lá, artigo 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação penal pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Aqui, gente, vejam só vocês que interessante. É uma segunda possibilidade. Nós dissemos lá na primeira metade do inciso 2 do artigo 5º que a polícia, que a autoridade judiciária pode requisitar à polícia a instauração de inquérito policial, quando estiver falando de um crime de ação penal pública incondicionada. E o artigo 40, ele fala de uma segunda possibilidade. Qual é essa segunda possibilidade? A segunda possibilidade é que, ao invés de diretamente requisitar à polícia, o artigo 40 ele fala da possibilidade dos juízes e tribunais encaminharem os documentos ao Ministério Público. Os documentos que eles dispõem. Dá um exemplo prático aqui para vocês. Ontem eu estava mexendo no inquérito policial a respeito de fraude no recebimento de benefício de Bolsa Família. A pessoa ingressou com uma ação trabalhista contra o seu patrão. Era uma relação de trabalho informal, ou seja, não havia contratação formal.
Então, a pessoa ingressou com uma ação, a ação nem chegou à fase de julgamento, eles já acertaram entre si, fizeram um acordo na primeira fase da ação, a própria, quem propôs a ação, reconheceu que ela trabalhava, que ela recebia, acho que 2/3 de salário, era uma pessoa que não tinha dependentes, e acabou que trabalhou lá por vários anos, e acabou que fechou um acordo com o seu patrão, ela devia, sei lá, 10 mil reais, fechou um acordo em 7, ok. Pois bem, vejam vocês, o juiz do trabalho, logo na petição inicial e quando da audiência de conciliação, o juiz do trabalho percebeu que a mulher afirmou, quem propôs a ação, a reclamante, né, na Justiça do Trabalho nós temos reclamante. A reclamante afirmou na petição inicial e confirmou na audiência de instrução, na audiência de conciliação, que ela era titular de um benefício de Bolsa Família. Não tendo ela dependentes, ela recebia uma remuneração de 2/3 do salário mínimo, ainda que de maneira informal, porém recebia há X anos, e simultaneamente ela recebeu benefício de Bolsa Família. O que o juiz fez? O juiz estava ali diante dele, ele estava diante de um caso de estelionato contra a administração pública, artigo 171, parágrafo 3º. Ele estava diante de um caso de estelionato contra a administração pública. Ele deu execução ao artigo 40 aqui do CPP. Ele pegou o inquérito policial, ele pegou os documentos de que dispunha na... A conexão está ruim, Joyce? Para as outras pessoas, me ouvem, não? Os outros me ouvem ou não? Sim, Pedro. Pode ser na cidade dela, onde ela mora. Ah, sim. É a internet dela que está ruim, que ela está falando. Correto, correto. Então, vejam, o que acontece? Ele deu execução ao artigo 40, porque ele pegou a petição inicial, ele pegou a ata da audiência de conciliação e encaminhou ao Ministério Público, à Procuradoria da República. Lá na Procuradoria da República, vocês lembram que nós falamos na última aula que o inquérito policial é dispensável? O inquérito policial é dispensável se a pessoa dispuser desde já de elementos, se o Ministério Público dispuser desde já de elementos, ele pode propor ação, independentemente do inquérito policial? Pois bem, o Ministério Público ele já estava de posse da petição inicial, da reclamação trabalhista, né? Petição inicial no direito do trabalho à reclamação, ele já estava de posse da reclamação e também estava de posse da ata da audiência de conciliação. O que a Procuradoria optou? A Procuradoria optou por não, falou não. Apesar de, com base no artigo 40, eu puder propor a ação desde já, eu entendo que seria conveniente maiores esclarecimentos a respeito do fato. Ele pega esses documentos, encaminha para nós, polícia, e requisita, ele dá cumprimento à primeira parte do inciso 2 do artigo 5º do CPP. Ele requisita a instauração de inquérito policial, para que nós efetuemos outras diligências com o propósito de esclarecimento dos fatos, com o propósito de obtenção de materialidade e autoria. Ok? Então, estou exemplificando para vocês que ontem eu estava mexendo numa situação
prática em que ocorreu este início de inquérito policial por requisição do Ministério Público, requisição essa precedida de artigo 40, requisição essa precedida de encaminhamento das informações, dos documentos, pelo juiz do trabalho para o procurador da República. Beleza? Sigamos. Delatio criminis, terceira possibilidade de início do inquérito policial. A delatio criminis, gente, é importante dizer, não é a delação que nós tanto ouvimos falar aí na televisão, que virou moda, não. Não é a delação premiada, apesar de que possui uma natureza assemelhada, no sentido de que também é uma declaração, mas a delação premiada é quando um autor ou investigado entrega, né, o outro autor ou investigado, e em razão desta entrega, ele é beneficiado na sua responsabilização penal. Aqui a delatio criminis não, a delatio criminis é a declaração feita à polícia pela própria vítima ou alguém do povo. Nós estamos falando de um crime de ação penal pública incondicionada. Se estamos falando de um crime de ação penal pública incondicionada, nós não precisamos que esta declaração feita à polícia, que é suficiente para o início do inquérito policial, como nós estamos falando de um crime de ação penal pública incondicionada, essa informação não tem que vir necessariamente da vítima, tão somente da vítima, ou do representante da vítima, não é? Se nós estivermos diante de um crime de ação penal, se nós estivermos diante de uma tentativa de homicídio, para o início da ação do inquérito, que é um crime de ação penal pública incondicionada, não é somente a vítima que tem este poder de provocar a polícia para ter início ao inquérito policial, não. Essa delatio criminis, ela pode ser feita por qualquer do povo, porque o crime é de ação penal pública incondicionada. Ok? Muito bem. E se estivermos falando do crime de ação penal pública condicionada? Se estivermos falando de um delito de ação penal pública condicionada. Vocês lembram que nós dissemos que o crime de ação penal pública condicionada é aquele em que a titularidade da ação penal ainda é do Ministério Público. Quem propõe a ação penal ainda é o Ministério Público. A titularidade não é da vítima, do ofendido, a titularidade para a propositura da ação, quando eu digo titularidade, eu estou falando titularidade para a propositura da ação. Não é da vítima, não é do seu representante. A titularidade, se estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada, a titularidade ainda é do Ministério Público. Ocorre que a particularidade aqui é que esta ação penal pública é condicionada. Para a sua propositura, nós temos uma condição. Qual é a condição? São essas duas possibilidades aqui. Ou representação do ofendido ou seu representante legal, ou requisição do ministro da Justiça. São essas duas possibilidades de propositura, são essas duas possibilidades de condição para a ação penal pública condicionada. Correto? Artigo 5º, parágrafo 4º. Vamos lá. Por favor, Júlia. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Onde fala lá da representação do ofendido ou do seu representante legal.
Aqui, parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. É importante mencionar aqui, não tem problema não, é importante mencionar aqui o seguinte, gente, essa representação referida aí nas ações penais públicas condicionadas, essa representação, ela não é um documento formal em que a presença do advogado é indispensável, não. A representação, ela é uma simples manifestação por parte da vítima ou seu representante de que a investigação seja procedida, de que a responsabilização penal ocorra. É uma simples manifestação. Ela pode simplesmente comparecer à polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e simplesmente manifestar o seu propósito. Manifestar por meio de uma oitiva. Ela chega lá no plantão ela quer ser ouvida descrevendo um fato constitutivo de crime de ação penal pública condicionada, e esse simples comparecimento e declaração dela à polícia já é um indicativo de que ela está representando. Portanto, essa condição aí vai estar preenchida. Nós não precisamos de um documento solene, formal, ok? Fala-se também em requisição do ministro da Justiça. Nós sabemos que nas ações penais públicas, em especial, 2 exemplos aí clássicos, crime contra a honra cometido contra chefe de Estado de governo estrangeiro, crime contra a honra cometido contra o presidente da República. Todos 2 são crimes de ação penal pública condicionada. Hoje, ninguém jamais cometeria um crime, né, contra a honra do nosso atual presidente da República. Isso é uma coisa impensável, é apenas uma hipótese, né, a título de exemplo. Pois bem, se estivermos falando de uma ofensa, crime contra a honra de presidente da República, de chefe de Estado estrangeiro, ou crime contra a honra do presidente da República, do Brasil, todos os 2 casos são crimes de ação penal pública condicionada a quê? A representação deles ofendidos? Não. Condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? Vamos lá. E, para finalizar, quanto a início de inquérito policial, nós temos os crimes de ação penal privada. Ação penal privada. A esse respeito, faz referência o artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Vamos lá. Aqui. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Veja só, gente. Aqui eu faço 2 observações para vocês. A primeira delas, se o crime é de ação penal privada, nós sabemos que é aquele crime em que a titularidade deixa de ser do Ministério Público e passa a ser da vítima, do ofendido, né? Do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo.
Este é o crime de ação penal privada. É aquele em que a titularidade da ação penal deixa de ser do Ministério Público e passa a ser de quem tem, de quem foi o ofendido ou seu representante. Pois bem, da mesma forma que para a ação judicial, quem a propõe, mais uma vez, é o ofendido ou seu representante, para o início do inquérito policial, que é um procedimento administrativo que precede a ação judicial e que tem por propósito produzir provas para fundamentar a propositura da ação, da mesma forma, no inquérito policial, nós também precisamos da manifestação do ofendido ou do seu representante para que a polícia possa dar início, possa realizar a investigação. E eu chamo a atenção para vocês aqui, além dessa circunstância, dessa necessária manifestação do ofendido ou do seu representante, se tratar de uma ação penal privada, eu chamo a atenção de vocês aqui para o termo utilizado pela lei. Vocês viram que aqui fala em requerimento. E é importante essa distinção, pode parecer boba, mas ela não é boba, ela é importante em prova da OAB, ela é importante em prova de concurso público. Ministério Público, vamos falar de novo? Ministério Público e juiz requisitam. Se estivermos falando de uma ação penal pública condicionada, nós temos representação. Se estivermos falando de uma ação penal privada, nós temos requerimento. Mais uma vez, Ministério Público e juiz não pedem, eles mandam por meio da requisição. Se for uma ação penal pública condicionada, nós temos uma representação. E se for uma ação penal privada, nós temos um requerimento. Correto? Para não fazermos confusão. Pois bem, voltemos aos slides. Peças inaugurais, gente. Peças inaugurais. Nós falamos como se dá o início de um inquérito policial. Pois bem, como é que nós formalizamos? Quais são os documentos formais que iniciam o inquérito policial? Quais são esses documentos formais que representam, que iniciam o inquérito policial? Essas que são chamadas de peças inaugurais ou documentos inaugurais. Quais são eles? Vamos falar aqui de um por um. Primeiro deles, portaria. A portaria, ela é um documento elaborado pela autoridade policial, no qual a autoridade policial descreve a ocorrência, faz uma descrição sucinta da ocorrência do fato, uma descrição com base no que ele já tem conhecimento, uma vez que não tivemos ainda a investigação, com base nas informações de que ele dispõe, ele faz uma descrição sucinta do fato. Vamos, apenas a título de exemplo, coloca lá Pedro Dias dos Santos, delegado, com base no boletim de ocorrência X, instaura presente inquérito, essa é a portaria, instaura o presente inquérito policial em razão para apuração do seguinte fato, e aí faz uma descrição sucinta. No dia tal, às tantas horas, o exemplo que eu dei lá, no dia tal, entre janeiro e dezembro do ano de 2019, fulana, estando empregada, ainda que informalmente, requereu e conseguiu benefício de Bolsa Família, correto? Você faz uma descrição sucinta do fato. E nessa mesma portaria, você faz a
indica as primeiras diligências que você quer que sejam realizadas. Por exemplo, você pode solicitar lá, neste exemplo dado, você pode oficiar a Caixa Econômica Federal para que a Caixa Econômica Federal informe qual o exato valor do montante que ela recebeu a título de Bolsa Família no período, ou se esse período foi superior. Você pode solicitar aos agentes, aos investigadores, que eles façam um levantamento dos dados pessoais da investigada, né? Nome, CPF, endereço, relação de trabalho, se tem veículo, se não tem, se é sócia em empresa, se não é, enfim, faça um levantamento geral dos dados pessoais dela. Então, na portaria, o que nós temos? Descrição do fato e indicação de diligências iniciais. A portaria, gente, ela é utilizada quando nós não estamos diante de um caso flagrancial. É quando nós não estamos diante de um flagrante. Se nós estivermos, por meio daquele inquérito policial, se estiver em apuração um delito acontecido no passado, que não esteja mais em situação flagrancial, o início do inquérito policial se dá por meio de portaria. Diferentemente, é se a pessoa for pega em alguma situação que configure o flagrante. Por que eu gosto de falar em uma situação que configure o flagrante? Porque o flagrante tem mais de uma hipótese. Isso foi muito discutido agora com a prisão do deputado. Encontra-se em flagrante aquele que é pego cometendo o crime, encontra-se em flagrante aquele que é pego logo após o cometimento do crime, encontra-se em flagrante aquele que é pego com instrumentos ou materiais indicativos de que ele acabou de cometer o crime, correto? Todas essas são situações flagranciais. Todas essas autorizam a prisão em flagrante. Quando nós estamos diante de uma situação flagrancial, o inquérito policial, ele não é iniciado mediante portaria. Ele é iniciado mediante auto de prisão em flagrante. Além de ser formalizada esta peça, que é uma peça diferente da portaria, no auto de prisão em flagrante, ele consiste basicamente na oitiva das testemunhas, na oitiva da vítima, se tiver, na oitiva do investigado, na oitiva do policial que efetuou a prisão em flagrante. Não te ouço. Será que sou só eu? Não estou ouvindo Pedro. Será que sou eu, gente, ou todo mundo? Pedro, deu um problema no seu áudio aí. Não está te ouvindo. Claro que ficaria mudo. O troço aqui está apertado. Até onde não tem como, né? Não tem como não estar mudo. Até onde vocês estão, até onde vocês viram, até onde vocês me ouviram, o que eu falei por último? Vocês me ouviram falando sobre auto-prisão em flagrante, não? Sim ou não, gente? Das circunstâncias de prisão em flagrante? Você falou que nos crimes de no auto de prisão em flagrante, você pega a oitiva das vítimas, do policial e da pessoa que foi presa. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso. Então, gente, essa é a peça inicial quando nós temos a prisão em flagrante. Se não tivermos prisão em flagrante, portaria. Se tivermos prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante. Correto? Olha só,
ainda aqui, nessas duas possibilidades que nós falamos, é quando nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Se tivermos diante de um crime de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, aí nós vamos precisar de um outro elemento antes da portaria ou do auto de prisão em flagrante. Quais são estes outros elementos? Ou podem integrar esses elementos, né? Vamos dizer assim. Primeiro deles, requerimento do ofendido ou do seu representante. Acabamos de falar, quando é que se exige requerimento do ofendido ou do seu representante? Se exige requerimento do ofendido ou do seu representante, se nós estivermos falando de uma ação penal privada. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, nós teremos, primeiro, um requerimento do ofendido ou do seu representante, para que, se não tiver situação flagrancial, seja instaurada uma portaria. Se tivermos uma situação flagrancial, para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante. Se se tratar de um crime de ação penal privada, precisamos de requerimento do ofendido ou do seu representante. E se tratar de um crime de ação penal pública condicionada à requisição, há ainda outra possibilidade. Qual é? Fizemos referência a ela em slides aqui anteriores. Se o Ministério Público ou a autoridade judiciária tiverem conhecimento da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, eles também podem requisitar a instauração de inquérito, e essa requisição ela vai preceder a portaria, se nós estivermos falando de uma situação não flagrancial, ou vai preceder o auto de prisão em flagrante. Na verdade, gente, nós temos aqui o que acabou de acontecer com o deputado federal Daniel. O ministro Alexandre de Moraes, entendendo que o deputado federal estava em situação flagrancial, ele requisitou a polícia, apesar de que ele criou aquela figura doida lá de mandado de prisão em flagrante, não é isso? É uma figura louca porque ela não existe na lei. Ele requisição da autoridade judiciária, ele requisitou a polícia que instaurasse um inquérito policial, como estava diante de uma situação flagrancial, a polícia lavrou o auto de prisão em flagrante. Beleza? Terceira possibilidade para instauração de portaria ou auto de prisão em flagrante é se nós estivermos diante de um crime de ação penal pública condicionada. Crime de ação penal pública condicionada requer representação. Representação de quem? Do ofendido ou do seu representante, ou requisição do ministro da Justiça. Vocês lembram, mais uma vez, requisição do ministro da Justiça é exigido para crimes cometidos contra a honra de autoridades, né, de chefes de Estado estrangeiro ou contra o presidente da República. Beleza? Se estivermos diante, mesmíssima coisa acontece aqui na representação do ofendido ou do seu representante legal ou na requisição do ministro da Justiça. Se estivermos diante de um delito passado, ocorrido a tempo, a polícia instaurará uma portaria. Se estivermos diante de um delito que está ocorrendo, diante de uma situação flagrancial,
a polícia lavrará um auto de prisão em flagrante. Beleza? Tudo tranquilo aí? Ok. Sigamos. Por fim, gente, providências. Providências. Por fim desta primeira aula. Providências. Nós dissemos, está lá dentro do conceito de inquérito policial. Estou projetando para vocês os slides aí, não estou, gente? Estou passando aqui daqui a pouco. Está. Ótimo, ótimo. Nós dissemos lá no início, quando falávamos do conceito, que no inquérito nós temos um conjunto de diligências. No inquérito são realizadas, a depender da natureza do delito, a depender da complexidade do delito, a depender do número de envolvidos, a depender da natureza do crime, nós vamos ter mais ou menos diligências. Mas o inquérito ele é formado por uma série de diligências, todas elas voltadas para o esclarecimento de materialidade e autoria. Correto? Pois bem, essas diligências também são chamadas de providências. Providências que podem ser tomadas pela autoridade policial. E por que eu digo providências que podem ser tomadas pela autoridade policial? Porque nós não temos uma forma sacramental de realização de investigação policial. Não existe uma forma sacramental estabelecida em lei. O inquérito policial, as diligências que vão ser realizadas, a autoridade policial ela tem liberdade dentro do inquérito, e lógico, nós temos o Ministério Público que exerce o controle externo, e nós vamos falar disso, mas a autoridade policial, neste primeiro momento, é a abordagem que queremos dar, ela tem liberdade para conduzir a investigação da forma que ela quiser. Quero dizer, eu entendo por bem que seja realizada a perícia neste momento. Não, eu entendo por bem que seja ouvida a pessoa neste momento. Não, eu entendo por bem que façamos a reconstituição do crime. Não, eu entendo por bem que façamos a coleta de documentos. Enfim, não há uma forma sacramental. A autoridade policial ela é livre para conduzir a investigação da forma que ela quiser, sempre tendo por propósito esclarecimento dos fatos e prova de materialidade e autoria. Beleza? O artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal, eles nos trazem exemplos de providências ou diligências, né? Vocês entendam por providências, diligências, eles nos trazem exemplos de diligências que podem ser realizadas pela autoridade policial para a apuração dos fatos. Vamos lá, artigo 6º e 7º. Olha lá, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local do fato, providenciando que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Essa aqui é uma situação muito interessante, em especial quando nós temos aí, nas nossas pequenas cidades aqui do Norte de Minas, nós temos furto dos Correios, às vezes tem lá só a agência da Caixa Econômica Federal, ocorre roubo na Caixa Econômica, e aí nós precisamos que o perito chegue lá, faça um levantamento de impressões digitais, aqui é preservação, mas para isso nós precisamos da preservação do local dos fatos. Ou seja, não pode autorizar que ninguém entre lá, não pode autorizar que seja feita contagem de dinheiro para saber quanto se levou, não pode se fazer não pode ocorrer nenhum ato no ambiente antes da chegada dos peritos, para que eles possam fazer o levantamento, senão se contamina o ambiente, aí essa prova está perdida.
Beleza? Apreender objetos que tiverem relação com os fatos, colher todas as provas que servirem para esclarecimento, ouvir ofendido, ouvir indiciado, enfim, gente. O artigo 6º, ele traz uma série aí de providências, de diligências que podem ser realizadas pela autoridade policial para fim de esclarecimento dos fatos. Artigo 6º. Temos aí uma série de possibilidades. Não precisam ser realizadas todas, não há uma ordem estabelecida, a autoridade policial pode fazer pode adotar a ordem que ela quiser. Lógico que dirigir-se ao local dos fatos, isso aqui é óbvio que tem que ser, né, o primeiro dos atos. Porém, ela tem liberdade com relação aos demais atos, correto? Não existe uma forma sacramental, não tem que ser realizado todos os atos, beleza? E o artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver infração praticada, de haver a infração sido praticada por determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade à ordem pública. Então, nós podemos ter uma reconstituição dos fatos, é uma das possibilidades de providência ou diligência. Óbvio que o 7º fecha aqui, desde que não contraria a moralidade à ordem pública. Vocês imaginam se nós estivermos falando de um crime de estupro, não tem como fazer reconstituição, né? Lógico. Olha lá. Dentro deste tema diligências, nós temos que abordar aqui algumas particularidades de algumas diligências. Algumas diligências têm algumas particularidades previstas em lei. Vamos lá. Primeira delas, busca domiciliar é uma modalidade de diligência, é uma modalidade de providência que pode ser adotada no inquérito policial. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Mais uma vez, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Gente, nós temos que quebrar esse inciso 11 aqui em dois momentos. Primeiro deles, olha lá, se nós estivermos diante de uma situação flagrancial ou desastre, ou para prestar socorro, essa entrada na casa sem o consentimento do morador, primeiro momento, qual é a regra? Somente pode-se entrar com consentimento do morador. A regra é essa. Quais são as exceções? Se estivermos diante de prestação de socorro, se estivermos diante de um desastre, ou se estivermos diante de uma situação flagrancial, dispensa-se o consentimento do morador e esses atos, essa entrada pode se dar a qualquer momento. A outra possibilidade de entrada na residência é se nós tivermos em cumprimento a uma determinação judicial, se tiver uma ordem de busca e apreensão. Esse cumprimento se dá por meio de uma ordem de busca e apreensão. Se estivermos diante de uma ordem de busca e apreensão, o cumprimento desta ordem somente pode se dar durante o dia. Por isso que nas nossas operações da Polícia Federal, operações da Polícia Civil,
o cumprimento dos mandados de busca se dá às 6 horas da manhã. Porque entende-se, né, que a partir das 6 horas da manhã, nós já estamos aí no período do dia, você já pode, de posse de uma ordem judicial, você pode entrar na residência, ainda que sem o consentimento do morador. Por isso que ninguém vai na casa da cumprimento à noite. 4, 3, 2 horas da manhã, 10 horas da noite. Se não me engano, entraram lá, para vocês verem que interessante. No caso do Daniel, e vamos mais uma vez voltar a ele, é um fato recente ocorrido, os colegas lá, se não me engano, a prisão ocorreu, foi à noite, gente? Eu acho que foi à noite, eu não estou muito certo. Foi de madrugada, Pedro. Pois bem, foi de madrugada, olha só. Mas por que ali pôde ser feito de madrugada sem cometimento da ilegalidade? Porque, no entender do Alexandre de Moraes, estava diante de um flagrante delito. Flagrante independe da hora. Sem entrar no mérito do crime, vamos transferir a situação. Se nós estivermos diante de um homicídio ocorrido, se estivermos diante de um homicídio que está ocorrendo, uma situação flagrancial, 3 horas da manhã, a polícia vai poder entrar 3 horas da manhã para dar cumprimento na residência, né? Se tiver uma situação flagrancial. Beleza, gente? O que vocês têm que saber? Cumprimento de ordem judicial só durante o dia. Tranquilo? Vamos lá. É porque eu quis fazer referência aqui ao artigo 5º 11, gente, porque o artigo 6º, ele faz referência a uma das possibilidades, uma das diligências é essa. Só que para a realização dessa diligência, nós temos 3 possibilidades. Ou a pessoa nos autoriza a entrar, ou é uma situação flagrancial, independe da autorização dela, e essa diligência pode ser realizada a qualquer momento, ou temos que estar de posse de uma ordem judicial, e para cumprimento dessa ordem judicial, somente poderemos entrar durante o dia. Beleza? Durante o dia, independentemente se é dia útil, feriado, final de semana. Não sei se vocês viram aí, os colegas deram cumprimento a uma ordem judicial neste final de semana. No sábado. Deram cumprimento à ordem judicial no sábado. Vamos lá. Busca pessoal, gente, também é uma das hipóteses de providência ou diligência adotadas, que pode ser adotadas pela polícia. Artigo 244 do Código de Processo Penal. Aí nós já não estamos mais falando de busca realizada em residência. Estamos falando de busca realizada na pessoa, busca pessoal. A busca pessoal independerá de mandado, não precisamos de ordem judicial. No caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Se formos realizar uma busca domiciliar, é autorizada a busca pessoal, é implícita. Se houver se for caso de realização de prisão em flagrante, ou prisão de qualquer outra natureza, né? Se estivermos diante do cumprimento do mandado de prisão temporária ou de uma prisão preventiva, também a busca pessoal é natural. Ou mesmo se houver suspeita de que a pessoa esteja de posse de arma, ou de elementos aí que contribuam para a materialidade do delito. Em todas essas situações, é possível a realização da busca pessoal. A realização da busca pessoal é uma situação muito complicada, porque é natural que todo mundo se sinta muito ofendido, né, com a realização de uma busca pessoal. Você vai tocar no corpo da pessoa, a pessoa se sinta
ofendida, é natural. Mas tem determinadas situações que, na verdade, além de serem necessárias, além de serem legais, e essa busca pessoal, ela é legal, quanto à forma de sua realização, não. Você não precisa sujeitar, você não precisa agredir a pessoa, você não precisa sujeitar a pessoa à humilhação, você deve cumprir a diligência dentro da legalidade. Dentro da legalidade, ela é importante, por quê? Ela é importante porque, seja no caso de uma prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, seja em caso de busca pessoal, essas são todas situações em que, situações de muita tensão, de muito estresse. É uma situação de muito estresse, tanto para quem é abordado, quanto para o policial que cumpre a ordem, quanto para o policial que está executando a diligência. Correto? A resposta da pessoa é inesperada. A postura que a pessoa vai adotar é inesperada. Eu já fui em várias buscas domiciliares, quando você vai dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, por vezes você tem mandado de prisão, e se tiver, você só anuncia ao final. Se você não tiver um mandado de prisão, você vai só realizar a busca. Mas são situações de tensão. Você está entrando dentro da casa da pessoa, 6 horas da manhã, a pessoa pode ter filhos, a pessoa pode ter a mãe lá dentro, uma senhora, e são situações de estresse. Em situações de estresse, você não sabe qual é a reação da pessoa. A pessoa pode ter arma, a pessoa pode ter droga. Você não sabe qual a situação. A pessoa pode se surpreender e falar, meu Deus, se eles fizerem uma busca aqui bem feita, eles vão achar um monte de coisa errada. A pessoa se estressa, se ela, para evitar que não sejamos surpreendidos, e sendo surpreendidos, a gente tenha que adotar uma postura mais radical, se a pessoa aparecer, por exemplo, portando uma arma de fogo, você vai ter que atirar nela. Não é? Você não vai se deixar ser atingido. Então, convém, desde que não haja exposição pessoal, desde que não haja humilhação, desde que seja dentro da legalidade, a busca pessoal é necessária, a busca pessoal é conveniente para quem está sendo objeto da busca e para o policial, para que nós não tenhamos um desdobramento mais grave em caso de qualquer situação de estresse. Se você, tendo feito a busca pessoal na pessoa, saber que a pessoa não está de posse de nenhuma arma, se tiver uma situação de estresse, você não tem que necessariamente adotar a postura mais radical. Beleza? Exato, Joyce. Exatamente. Exatamente. A busca pessoal é a revista. Aqui onde, Joyce? Você mora onde? Em Itacarambi? Sim. Itacarambi é onde tem o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu? Pois é situação complicada, né, Joyce? É o que eu estou falando. A, a, a humilhação, o cumprimento da medida, ela tem que se dar dentro da legalidade. Ela é necessária, mas tem que se dar dentro da legalidade. Eu estive nesse parque aí, menina, o parque é maravilhoso. Você conhece? A medida é necessária, viu, gente? Mas eu sou totalmente favorável à medida dentro da legalidade. Aí pensando que eu concordo com abuso, não, porque eu não concordo com abuso nenhum. Tá errado, não está certo, não.
Quem não conhece o parque, voltando ao parque, pode comparecer lá, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Tem que ser dentro da legalidade. Eu digo, Joyce, e esse é um dos maiores méritos do curso de Direito. Um dos maiores méritos do curso de Direito, dessa disseminação de faculdades, é a capacitação das pessoas para que as pessoas saibam exercer e exigir os seus direitos. E um dos direitos a ser exigidos é esse. Diante de qualquer ilegalidade, o profissional de direito, o operador do direito, digamos assim, ele tem a obrigação de exigir o cumprimento da lei. Essa é a função, esse é o propósito. Aí você fala para mim assim, mas nesse caso vai haver exposição, né, uma exposição, mas nós temos canais em que essas denúncias podem ser feitas de maneira anônima, nós temos situações, sim, em que necessariamente vai haver exposição, mas eu acho que um dos maiores méritos é capacitar as pessoas para saber o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal. E é isso que a gente espera. Buscas realizadas em escritório de advocacia. Bom, gente, o advogado ele tem algumas prerrogativas no exercício da sua função. E uma dessas prerrogativas diz respeito à busca realizada dentro do escritório da advocacia. Aqui eu não estou falando de busca pessoal, estou falando de busca e apreensão. Lá na Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, nós temos o artigo 7º, inciso 2, parágrafo 6º e parágrafo 7º, que fazem referência à busca realizada no escritório de advocacia. Também uma particularidade, privilégio, uma garantia para o exercício da profissão. Olha lá. Onde é que estamos? Aqui. São direitos do advogado, inciso 2, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Ou seja, ele tem a inviolabilidade do escritório dos seus meios de trabalho. Porém, o parágrafo 6º, ele excepciona esse inciso 2. Excepciona como? Se houver presença de materialidade de prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade do inciso 2, ou seja, se houver suspeita de prática de crime por parte do advogado. Em decisão motivada, expedir um mandado de busca e apreensão. Normal. Normal, né? Só que o próprio parágrafo 6º, ele traz uma observação, qual é? A observação é a seguinte: esse mandado de busca e apreensão ele tem que ser específico e pormenorizado, ou seja, ele tem que indicar exatamente o que é para buscar no escritório. Senta no escritório, se for um advogado muito bem sucedido, ele pode ter uma gama de clientes ali, ele pode ter documentos, pode ter um escritório imenso, uma biblioteca. O mandado ele tem que discriminar. Você veio buscar o quê, polícia? Correto? E, além disso, o cumprimento tem que ser acompanhado de um representante da OAB. Um representante da OAB. Correto? E a terceira, então, a primeira observação, nós precisamos, primeiro, é crime cometido pelo advogado. Segundo, o mandado de busca tem que ser pormenorizado. Terceiro, tem que ser acompanhado com a presença de um representante da OAB. Nós precisamos de um representante da OAB para acompanhar o cumprimento do mandado de busca. E não pode
de forma nenhuma, apreender documentos, mídias ou objetos que digam respeito a clientes do advogado. Ou seja, o advogado é um advogado criminalista. Ele é um advogado que atua na área criminal. Os clientes dele são pessoas acusadas de cometimento de crime. Se o advogado dispuser lá de documentos constitutivos de prova de cometimento de delito dos seus clientes, não dele, mas sim dos seus clientes, a polícia não pode apreender. Vamos supor que a pessoa está sendo acusada de cometimento de algum crime e essa pessoa, o advogado está de posse de uma agenda pessoal, o advogado está de posse do celular dessa pessoa, do computador. A pessoa cedeu para o advogado do computador e, de fato, no computador tem provas lá de que a pessoa seja autora do delito. A polícia não pode apreender esse computador do cliente do advogado. A apreensão de instrumentos, de documentos, de mídias, somente por crime cometido pelo advogado. Dos seus clientes, não. Lá na casa do cliente, pode. Se a polícia conseguir um mandado de busca lá para a casa do cliente, a polícia pode chegar lá e apreender o notebook dele. Agora, se o notebook dele estiver de posse do advogado, no escritório do advogado, lá não pode apreender. Beleza? Parágrafo 7º. Parágrafo 7º, deixa eu achá-lo. Aqui. A ressalva constante no parágrafo 6º não se estende a clientes do advogado, averiguado que estejam sendo formalmente investigados como participantes ou coautores pela prática de crime a que deu causa à quebra da inviolabilidade. A ressalva constante no parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que dá causa à quebra da inviolabilidade. O que quer isso dizer? Se esse cliente não for apenas um cliente, mas se esse cliente for também coautor do delito, nós não falamos que a busca é para quando o advogado está cometendo um crime? Pois bem, se o cliente que tem o computador dele lá, nós citamos o exemplo do computador, do notebook, se aquele cliente não é simplesmente um cliente, mas um coautor do advogado no crime que motivou o mandado de busca e apreensão, somente neste caso é que o notebook do cliente vai poder ser apreendido. Se o cliente não for simplesmente um cliente, mas um coautor, junto com o advogado. Beleza? Vamos fechar aqui. Deixa eu achar, gente. Violência contra a mulher. Na violência contra a mulher, é interessante, eu fiz apenas algumas observações, que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela traz algumas observações no sentido de que ali as providências iniciais não são só providências voltadas para o esclarecimento dos fatos. As providências iniciais, elas também dizem respeito à proteção da mulher. Vocês forem aí nos artigos citados, olha lá, no 11, artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica ou familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, 1. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar o ofendido ao hospital de custódia ou posto de saúde, fornecer transporte. Então, vejam vocês, a Lei Maria da Penha, ela estabelece que no caso de crimes cometidos contra a mulher, no caso de crimes previstos na Maria da Penha, as providências são voltadas não apenas para o esclarecimento dos fatos,
mas também para assegurar a segurança da mulher. Artigo 12, olha lá, inciso 4. Será necessário acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local. Não, essa aqui ainda é inciso 11. Ok. Inciso 12, no inciso 12 nós temos diligências. Correto, gente? Então vejam vocês que no Estatuto, na Maria da Penha, nós não temos apenas providências voltadas ao esclarecimento dos fatos. Na Maria da Penha, nós também temos providências voltadas a garantir a segurança da mulher. Correto? Alguma dúvida, gente? Não? Vou fazer a chamada aqui rapidaço, com base aqui mesmo no chat. Vou interromper a nossa gravação aqui, ok? E